Recentemente, o Google lançou o Bard, a sua inteligência artificial que é similar ao ChatGPT, e esse vídeo é um curso completo sobre essa IA e que vamos do iniciante até o avançado. O meu nome é Tainara e seja muito bem-vindo ao canal Negócios em Mente. Aqui você aprende tudo o que precisa sobre marketing, negócios e inteligência artificial para fazer parte do 1%. Deu bastante trabalho para fazer esse vídeo, porque eu quero te mostrar tudo em detalhes para que você possa aproveitar ao máximo essa IA. Então eu vou te pedir para me ajudar curtindo esse vídeo, se inscrevendo aqui no canal, até para você não perder os próximos vídeos, e também deixando um comentário no decorrer do vídeo. Bom, para facilitar, eu dividi esse vídeo em tópicos. Basta passar o mouse aqui embaixo conforme está aparecendo na tela e você já consegue pular para outra parte caso queira. Então vamos lá, basicamente essa é uma inteligência artificial que funciona através de diálogo, e fica tranquilo porque eu vou te mostrar tudo isso na prática, eu só quero te dar uma prévia antes. Então, por exemplo, a gente pode utilizar para planejar uma festa de aniversário com ideias do que pode ser feito, até um checklist do que não pode faltar, ou escrever um convite caso você esteja sem inspiração, montar uma lista de prós e contras para uma decisão importante ou entender temas complexos, assim como também criar textos dos mais variados tipos. Pode ser um e-mail, pode ser textos de copy, pode ser descrições dos seus produtos, basicamente tudo que envolve texto. E tem um detalhe bem importante para eu mencionar, que inclusive a gente está aqui na página do próprio Bard, que é se ele fornece respostas precisas e seguras. Esse aqui é um ponto fraco do Bard até o momento, porque ele pode te fornecer respostas não precisas. Vou te dar um exemplo prático. Eu estava procurando sobre cão de apoio emocional, se é possível levar em voos nacionais, quais que são os custos e tudo mais. E eu perguntei então pro Google Bard como que funcionava isso, se era um serviço gratuito ou não. Ele me falou que no Brasil é gratuito esse serviço, eu fui mais específica, perguntei relacionado a certas companhias aéreas e ele me confirmou. Eu entrei em contato com essas companhias aéreas e eles me informaram que não é um serviço gratuito no Brasil, somente para voos internacionais e determinados países. Então o que eu fiz? Eu voltei lá no Bard e já dei um feedback também informando que a resposta dele estava errada. Então você precisa tomar muito cuidado, principalmente quando se trata de pesquisa, para você tirar dúvidas sobre assuntos que você não tem certeza. É sempre bom dar uma confirmada com o site oficial. Conforme o tempo for passando, a expectativa é que ele vá melhorando nesse sentido e pare de alucinar tanto e fornecer tantas respostas equivocadas. Assim como aconteceu com o próprio ChatGPT, ele também fazia bastante disso no começo e hoje ele já está muito melhor. Um ponto importante é em relação à privacidade e pelo menos a gente pode ficar tranquilo que as conversas com o Bard não são usadas para fins publicitários de acordo com o site. Eu vou te explicar agora como criar uma conta e é bem simples. Você vai acessar bard.google.com. Eu vou até deixar o link aqui na descrição para facilitar e depois vai abrir essa página aqui e basta a gente clicar aqui em Quero testar o Bard. Aqui tem os termos de privacidade e algo bem interessante é o que ele fala aqui nesse segundo parágrafo. O Google coleta suas conversas no Bard, as informações de uso de produtos relacionados, sua localização e seu feedback. Ele usa esses dados, de acordo com a nossa política de privacidade, para fornecer, melhorar e desenvolver produtos e serviços do Google, além de tecnologias de aprendizado de máquina, incluindo os produtos empresariais do Google, como o Google Cloud. Que é o que eu comentei anteriormente, conforme a gente for utilizando essa inteligência artificial e fornecendo feedbacks, eles vão melhorando também. Aqui ele informa também que o Google armazena as atividades que você faz no Bard, as interações, na sua conta por até 18 meses. Só que a gente tem a opção também de apagar todos os dados, eu vou te mostrar também. Descendo aqui tem mais informações importantes, que o Bard utiliza localização e conversas anteriores para dar a melhor resposta possível, que é uma tecnologia experimental e pode às vezes fornecer informações imprecisas ou inadequadas. Ele deixa aqui muito claro para não utilizar as respostas do Bard como orientação médica, jurídica, financeira ou de outra natureza. Ele não substitui esses profissionais, a gente precisa deixar isso muito claro. E aí, claro, por essa questão também de armazenar os dados, ele fala para não incluir informações confidenciais ou sensíveis nas conversas do Bard. Ok, quando a gente chega no final dessa página, já libera o botão de concordo. Aqui ele está reiterando que as respostas podem ser inadequadas ou imprecisas. Ele também pede para a gente dar feedbacks para melhorar o Bard. E aí aqui tem uma caixinha para a gente receber atualizações sobre o Bard por e-mail. Não é necessário selecionar essa caixinha, tá? Você só seleciona caso você queira receber, então, esses e-mails. Pronto, então aqui a gente já tem a interface do Google Bard. Eu deixei ele no modo escuro. Acredito que fica melhor para conseguir visualizar as informações aqui do que o branco no vídeo. Mas a gente pode alterar também, clicando aqui em configurações e aí usar tema claro. Então esse aqui é o layout inicial do Google Bard e é aqui embaixo que a gente vai digitar uma pergunta ou comando, o que a gente quer que o Bard faça. E a gente tem outros recursos aqui, por exemplo, usar o microfone, então eu posso enviar um comando por voz para o Bard, por exemplo, se eu tô na rua e eu não consigo parar para digitar uma pergunta ou eu preciso ver algo muito rápido, eu consigo então só falar no microfone, então fica mais prático dessa forma.
aluno. Nesses 3 pontinhos a gente pode expandir a conversa, ó, ou liberar esse menu. Aqui vão ficar todas as conversas que a gente tiver com o Bard. Aqui embaixo ele puxa a localização onde estamos. Não tá muito preciso aqui, é bem perto da minha cidade, mas não é a cidade que eu estou no momento. Mas geralmente aqui fica a cidade que eu estou. E aqui em cima então a gente consegue ver as atividades do Bard. Ou seja, tudo que foi feito no Bard vai ficar aqui. Depois, quando a gente for conversando mais com ele, eu vou voltar aqui para te mostrar, porque vai aparecer aqui as perguntas que a gente fizer. Lembra que eu comentei no começo desse vídeo também que é possível excluir então todas as atividades do Bard? Aqui ele reafirma o que eu já tinha te mostrado no começo desse vídeo, que ele exclui as atividades quando elas completam mais de 18 meses. Agora, se a gente vai nesse menu aqui em cima, ó, a gente tem o botão de ajuda, onde a gente consegue inclusive ver as novidades do Google Bard. Isso aqui é bem interessante. De vez em quando eu vou utilizar, eu entro para ver se tem algo de novo, então isso é bem legal também. Além de que aqui a gente tem outras abas como ajuda, abre esse pop-up aqui, e isso é bem legal também. Caso você tenha alguma dúvida, você pode pesquisar. Caso queira relatar um problema, basta clicar aqui embaixo também. Continuando aqui, tem as perguntas frequentes, que é onde a gente estava no começo desse vídeo, aqui ó, além de ter a central de privacidade. Então aqui é possível ver em detalhes como são utilizados os nossos dados, termos de atualização, perguntas frequentes sobre privacidade. Então tudo isso fica muito acessível. Isso é que eu acho bem interessante dessa inteligência artificial, não são informações que ficam escondidas no site, eles são bem transparentes. E aqui do lado a gente tem as configurações, então tanto para utilizar o tema claro, como também para a gente acessar os links públicos, que eu vou te explicar mais para frente o que eles são. Já nessa caixinha aqui do lado, onde tem vários pontinhos, é o Google Apps, então é onde a gente consegue acessar os outros aplicativos do Google também, e aqui é o nosso perfil do Google. Vamos direto para a prática, eu vou realizar algumas perguntas aqui para o Bard, a gente vai ver como que vem essas respostas, e assim a gente vai conseguir entender melhor sobre essa IA. Aqui já tem uma mensagem inicial, que ele fala: Oi, eu sou o Bard, posso colaborar com você usando minha criatividade e disposição para ajudar. Eu tenho algumas limitações e confesso que nem sempre acerto tudo. Mais uma vez eles informando, para vocês verem que em várias páginas diferentes eles relatam isso, porque realmente é algo muito sério que você precisa ter cuidado. Continuando, mas com seu feedback eu vou melhorar. Não sabe começar? Você pode tentar o seguinte: crie uma lista de itens básicos para levar na mala para uma viagem de 3 dias. Como formatar uma citação no formato ABNT? Me dê dicas para criar uma rotina de estudos para me preparar para a semana de provas. Então aqui são exemplos de algumas coisas que a gente pode fazer com essa IA. Então vamos enviar o primeiro comando aqui para ele, que é: crie um rascunho de um post para o meu blog sobre tendências do marketing 2023. E a resposta foi: claro, aqui está um rascunho de um post para o seu blog sobre as tendências do marketing 2023. O marketing está em constante mudança e é importante estar ciente das últimas tendências para poder acompanhar seus concorrentes e alcançar seu público-alvo. Aqui estão algumas das principais tendências do marketing que você deve ficar de olho em 2023. Então ele menciona marketing de conteúdo e explica o que ele é e como ele funciona, seguido de marketing de mídia social, e-mail marketing, marketing de influência, que é o marketing de influenciadores, né? E marketing de vídeo também, nesse sentido de contar histórias e se conectar com o público, como ele mesmo explicou aqui. E ele finaliza falando que essas são apenas algumas das principais tendências e que ao acompanhar essas tendências você pode garantir que suas estratégias de marketing sejam eficazes e ajudam você a alcançar seus objetivos. Então ficou uma resposta bem interessante, a gente já conseguiu um rascunho aqui rapidamente, como você viu, e essa é uma das grandes vantagens dessas inteligências artificiais, porque elas ajudam muito em termos de produtividade. E aqui embaixo a gente já tem mais funcionalidades. Então esses polegares para cima e para baixo é para a gente fornecer feedback para o Bard, então se a resposta foi boa ou se ela foi ruim. Se ela foi ruim, ele pergunta também o que ele poderia ter melhorado, né? Eu vou colocar aqui a opção para te mostrar. Então aqui é onde a gente escreve o feedback. Isso ajuda bastante eles a melhorarem essa IA. Seguindo, a gente tem aqui a opção de compartilhar e exportar. Então se eu clicar aqui em compartilhar, ele vai criar um link e eu posso compartilhar essa conversa com outra pessoa. Vamos supor que eu tenho alguém na minha equipe que é responsável por criar os posts do blog. Então eu posso enviar esse rascunho e pedir para a pessoa então desenvolver um artigo com base nesse rascunho, ou se teve uma resposta muito legal e você quer compartilhar no grupo dos seus amigos, no grupo da faculdade, enfim. É possível dessa forma, muito mais prático, sem você precisar tirar print ou copiar tudo e colar em outro local. Então, aqui embaixo a gente altera o título desse link. Então, vamos colocar, por exemplo, só rascunho tendências do marketing 2023. Descendo, vou clicar aqui em criar link público e pronto, o link já está criado, é só eu copiar e eu vou colar aqui para te mostrar como que fica. Fica dessa maneira aqui. Ele mostra tanto o nosso comando e a resposta também. E essa
essa não é a única opção de compartilhar, né? A gente pode exportar direto para os documentos do Google Docs. Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja criando um e-mail marketing ou um roteiro de um vídeo e eu utilizei o Google Bard para me levantar bullet points ou, enfim, esclarecer algum tópico. E aconteceu um erro, ó, ele falou que algo deu errado e nenhum documento foi criado. Eu já testei antes e consegui levar para um doc do Google, clicando aqui ele já abria direto, porém, nas últimas vezes que eu tentei, ele está dando esse erro. É até bom eu te mostrar para que você fique sabendo que isso está acontecendo, mas se por acaso for um bug, logo eles já devem resolver. Bom, em seguida a gente tem também a opção de criar um rascunho no Gmail, então como eu comentei, se fosse uma resposta para um e-mail, eu já conseguiria levar direto para o Gmail de forma integrada. Isso facilita bastante, pena que não está funcionando. É aquilo que eu sempre falo, gente, o Bard, ele acabou de ser lançado, tem muitas melhorias ainda para acontecer, e eu vou testar uma outra forma de utilizar o Bard também. Na verdade eu já testei, eu vou só compartilhar com você e te mostrar essas opções no final do vídeo, então fica comigo até o final. Bom, ao lado aqui a gente tem pesquisar no Google. Então isso aqui que a gente pesquisou aqui no Bard, ele já consegue levar de novo aqui para o Google, é só clicar aqui, ó, pronto. Ele já abre a página do Google caso, por exemplo, o que ele forneceu aqui não tivesse sido suficiente e a gente quisesse verificar outras informações. Bom, já nesses 3 pontinhos aqui, a gente pode copiar essa resposta ou informar algum problema jurídico, e ele abre um formulário também para a gente relatar o que aconteceu. Vamos continuar testando o Bard, agora eu vou enviar outro comando aqui e eu vou pedir sugestões de quais são os melhores lugares para visitar em Florianópolis. Pronto. E eu adicionei aqui Florianópolis por ser uma cidade que inclusive eu amo, sou apaixonada por Floripa. Se você é de Florianópolis, comenta aqui nos comentários, mas justamente por isso, por eu conhecer a cidade, caso ele fornecesse uma resposta incorreta, a gente já conseguiria verificar. Então aqui ele já mostrou bem prático, gente, as melhores opções para visitar em Florianópolis. Então, a Praia Mole, Praia da Joaquina, Lagoinha do Leste, Ilha do Campeche, meu lugar preferido, Lagoa da Conceição, Santo Antônio de Lisboa, Morro da Cruz, Mercado Público, Museu Histórico de Santa Catarina e Teatro Álvaro de Carvalho. Se a gente pesquisar isso no Google, se a gente for comparar, é muito melhor a informação que o Bard dá pra gente já ali com bullet points. Porque aqui no Google, ó, vai abrir blogs, opções de outras pessoas que criaram, e nem sempre esses blogs são de pessoas que realmente foram para Florianópolis e colocaram ali as opções. Muitas vezes é só por uma questão mesmo de marketing do site, para conseguir ranquear também, ou para vender algum serviço, que não tem problema nenhum. Não confundam o que eu estou falando, isso não tem problema nenhum, é comum. Já que no Bard ele te dá de uma vez as melhores opções de acordo com todos os dados de treinamento dele, então ele pega informações de vários lugares, diferentemente do Bard, que já mostra aqui vários bullet points, várias opções. E essa resposta ele pegou do conjunto de dados do treinamento, então ele foi treinado com muitos e muitos conteúdos, com muitas palavras, e de todas essas palavras que estavam no treinamento dele relacionados a lugares para visitar em Florianópolis, ele selecionou aqui as melhores. Então essa é a principal diferença. Se eu for abrir um blog, a visão de uma pessoa, já no Bard ele coleta no geral. Uma coisa bem interessante de testar é o quanto ele consegue relembrar a conversa. Então agora a gente vai perguntar para ele, e no Rio de Janeiro? Vamos ver se ele vai entender que a gente quer também indicações do que fazer, ou se ele vai fornecer uma outra resposta. Ele lembrou e recomendou lugares também para visitar no Rio de Janeiro, em bullet points, bem similar também com o que ele fez com Florianópolis. E vamos continuar aqui, fazer só mais um teste para ver se ele ainda se recorda do nosso comando inicial, então se ele vai se relembrar que a gente quer indicações do que fazer. Ele também lembrou. Ele não tem uma capacidade muito grande ainda de relembrar, eu já tive outras conversas com o Bard, e aí quando são respostas mais elaboradas, mais longas, ele realmente se perde e esquece o contexto. Mas como eu comentei, isso é normal, por ele estar no começo ainda, isso o próprio Google já falou que eles querem melhorar, mas esse aqui é um ponto muito bom no ChatGPT, porque ele consegue lembrar muito mais caracteres até o momento. Dessa vez a gente vai solicitar para ele citar 10 comidas do mundo que eu preciso experimentar e conhecer. Vamos ver o que ele vai levantar. Sushi, pizza, pad thai, tacos, falafel, curry, risoto, ceviche, são comidas realmente muito boas. Essas comidas são apenas algumas das muitas delícias culinárias que o mundo tem a oferecer. Ao experimentar essas comidas, você não só terá uma experiência gastronômica única, mas também aprenderá sobre as diferentes culturas que as criaram. Aqui estão algumas dicas para experimentar essas comidas. Tente comer em um restaurante local, se possível. Isso lhe dará a melhor chance de aproveitar a comida autêntica. Não tenha medo de pedir ajuda ao garçom ou ao chefe, eles podem lhe dar recomendações sobre o que pedir e como comer a comida. Experimente coisas novas, não tenha medo de experimentar comidas que você nunca experimentou antes. Você pode se surpreender com o que gosta. Espero que você tenha a oportunidade de experimentar essas comidas e que você goste delas. Então veja como aqui ele já foi além, né? Ele citou as 10 comidas, além de adicionar também
de qual lugar ela pertence e embaixo também forneceu algumas dicas, então foi uma resposta bem completa. Mas e se a gente pedir uma recomendação para ele de qual devo experimentar primeiro? Depende dos seus gostos. Se você gosta de frutos do mar, eu recomendaria o sushi ou o ceviche. Se você gosta de carne, eu recomendaria o taco ou o pou. Se você gosta de comida vegetariana, eu recomendaria o falafel ou o risoto. E se você gosta de comida picante, eu recomendaria o curry ou o pad thai. E olha que interessante esse aqui. Se você não sabe o que escolher, eu recomendaria experimentar o sushi. O sushi é uma comida japonesa feita com arroz envolto em uma alga nori recheado com frutos do mar, vegetais ou legumes. É uma comida saborosa e saudável que é perfeita para qualquer ocasião. Então, de acordo com a opinião do Bard, ele indica, né, a gente testar primeiro o sushi. E é interessante ver como essas respostas, elas não são frias assim, sabe? Tem ele passando dicas, recomendações, chega a ser bizarro até. Inclusive aqui embaixo ele coloca, também existem muitas outras comidas deliciosas do mundo que você pode experimentar. Eu te encorajo a experimentar coisas novas e descobrir o que você gosta. Então, uma inteligência artificial ainda nos motivando a descobrir coisas novas. Mas e se você quiser aprender alguma coisa nova? A gente também pode utilizar o Bard para isso. Então, por exemplo, quero começar a aprender mais sobre marketing para aplicar na minha loja de roupas. Crie um plano de estudo com os principais assuntos e na ordem que faça sentido. E vamos ver aqui o que ele recomenda. Aqui está um plano de estudos com os principais assuntos e na ordem que faça sentido para você aprender mais sobre marketing para aplicar na sua loja de roupas. Primeiro, pesquisa de mercado. Esse é o primeiro passo para qualquer estratégia de marketing de sucesso. Você precisa entender seu público-alvo, seus hábitos de compra e suas necessidades. Você também precisa entender o mercado competitivo que os outros estão fazendo e como você pode se destacar na multidão. Depois ele menciona a definição de objetivo, criação de uma persona, desenvolvimento de uma estratégia de conteúdo, marketing de mídia social, marketing de e-mail, influência, marketing de busca e de mídia paga, além de avaliação de resultados. E ele complementa: a melhor maneira de aprender é começar a fazer e experimentar diferentes estratégias. Quanto mais você fizer, melhor ficará em marketing. Agora, e se a gente pedir para ele explicar melhor o ponto número 1? Aqui estão algumas coisas que você pode fazer para realizar uma pesquisa de mercado para sua loja de roupas. Então, primeiro, identificar o público-alvo, analisar o mercado competitivo, identificar oportunidades, defina objetivos, colete dados, analise os dados e tome decisões. Aqui estão algumas dicas para realizar uma pesquisa de mercado eficaz. Seja específico, seja abrangente, objetivo e flexível. E aí ele complementa mais aqui embaixo também. Ok, o próximo prompt que a gente vai testar aqui é: com um orçamento de R$1.000, quais ingredientes posso comprar no mercado para manter uma alimentação saudável por 30 dias? Vamos ver se ele consegue criar uma resposta que seja coerente ou se ele vai acabar fornecendo uma resposta completamente diferente da realidade. Com um orçamento de R$1.000, você pode comprar uma variedade de ingredientes para manter uma alimentação saudável por 30 dias. Aqui estão algumas ideias: frutas e vegetais, cereais integrais, leguminosas, laticínios, carnes magras, ovos, óleos saudáveis, especiarias e temperos. Com esses ingredientes, você pode preparar uma variedade de refeições saudáveis e saborosas. Aqui estão algumas ideias: café da manhã, almoço, janta e lanche. E aí ele dá as recomendações. Ao seguir uma dieta saudável, você pode melhorar sua saúde geral e reduzir o risco de doenças crônicas. Assim, eu gostei da resposta dele, até porque ele já adicionou aqui ainda opções do que a gente poderia criar então com esses ingredientes, mas eu achei que ele ia mencionar mais detalhes sobre o fato de ser um orçamento de R$1.000, justificando então o porquê das escolhas desses ingredientes, né, e como que eles se encaixariam então nesse orçamento. Agora, já que em uma das respostas onde a gente solicitou orientações do que fazer em determinadas cidades, ele passou o que parecia ser uma opinião, a gente vai pedir então para ele citar 30 frases que ele considera importante para o desenvolvimento de uma pessoa e vamos ver o que ele vai responder. Então, a primeira: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. 2. O conhecimento é poder. A leitura é a chave para o mundo. A mente é um músculo. Quanto mais você a usa, mais forte ela fica. Não tenha medo de falhar. Tenha medo de não tentar. A única maneira de fazer um bom trabalho é amar o que você faz. Seja você mesmo, todos os outros já estão ocupados. A única maneira de encontrar o limite do possível é ir além do impossível. O segredo da vida é cair 7 vezes e levantar 8. Enfim, aí aqui tem várias opções. Eu vou descendo aqui, ó, caso você queira ver todas, mas eu achei isso aqui bem interessante. Inclusive, aqui embaixo ele colocou eu como autor. Então, vamos perguntar para ele se as frases que você adicionou eu como escritor foram escritas por você mesmo? Sim, as frases que eu adicionei eu como escritor foram escritas por mim mesmo. Eu sou um grande modelo de linguagem, também conhecido como IA conversacional ou chatbot treinado para ser informativo e abrangente. Sou treinado em uma enorme quantidade de dados de texto e sou capaz de comunicar e gerar texto semelhante ao humano em resposta a uma ampla gama de prompts e perguntas. Por exemplo, posso fornecer um resumo de tópicos factuais ou criar histórias. Então vamos ver aqui as respostas, as frases que ele criou, né? Você é incrível, eu te amo, sou grato por você, estou orgulhoso de você, você pode fazer
fazer isso, eu acredito em você e você é o suficiente. Olha que interessante, tantas palavras motivacionais que ele adicionou aqui. Mas por que será que ele criou essas? Vamos perguntar. Então, o comando agora ficou assim: por que você criou essas frases? Me explique por que você considera as frases com o escritor eu importantes para o desenvolvimento de uma pessoa. Deixa eu selecionar aqui os números, as frases 24 a 30. Por que você criou as frases de 24 a 30? Porque acho que elas são importantes para o desenvolvimento de uma pessoa. Elas são declarações de afirmação, amor e apoio. Elas podem ajudar as pessoas a se sentirem mais confiantes, valiosas e amadas. Elas também podem ajudar as pessoas a lembrar de seu próprio poder e potencial. Ou seja, o Bard já está mais querido, mais simpático do que muitas pessoas. Aqui estão algumas razões pelas quais eu acho que as frases com o escritor eu são importantes para o desenvolvimento de uma pessoa. Aqui ele basicamente repete o que ele adicionou em cima, só que com mais detalhes. Então, por exemplo, quando as pessoas escutam dizer coisas positivas sobre si mesma, isso pode ajudá-las a acreditar mais em si mesmas e em suas habilidades. Já aqui embaixo, quando as pessoas ouvem dizer que são amadas e apreciadas, isso pode ajudá-las a se sentirem que são importantes e que fazem diferença no mundo. Agora, quando a gente fala que as pessoas são amadas e aceitas, isso pode ajudá-las a sentir que são seguras e apoiadas. Olha que interessante. No caso, é interessante que ele levantou essas informações e que foi isso que ele considerou no momento de criar aquelas frases. E por fim, aqui, quando as pessoas escutam dizer que podem fazer qualquer coisa, isso pode ajudá-las a se sentirem mais motivadas e inspiradas a atingir seus objetivos. Eu vou até dar aqui um feedback positivo para o Google Bard em relação a essas respostas. Ele também pode criar uma tabela ou uma planilha. Então aqui eu solicitei: crie uma tabela com os alimentos mais saudáveis de acordo com artigos científicos. Lembrando que isso aqui não substitui um profissional de nutrição. Isso é bem importante da gente deixar claro. Eu tô aqui te mostrando um exemplo para você ver o que pode ser feito com essa IA. Então aqui ele criou, adicionou o alimento e qual que é o benefício. Ó. Então frutas vermelhas, folhas verdes escuras, nozes e sementes, grãos integrais, leguminosas, peixes gordurosos, ovos, iogurte e azeite de oliva. Agora, olha aqui, ó, exportar para as planilhas. Então quando você criar uma tabela ou uma planilha, você já consegue exportar direto sem precisar copiar e colar lá. A gente vai clicar aqui, vamos ver se dessa vez ele funciona. Agora funcionou. Vamos abrir as planilhas. Pronto, já está dividido aqui nas duas colunas. Muito prático. E isso pode te ajudar em diversos momentos e, como eu comentei, auxilia muito na produtividade. Você vai ver como o seu dia vai render se você começar a utilizar essas IAs de forma inteligente. Tá, mas em relação a criar códigos, será que ele consegue criar códigos que realmente funcionam? A gente vai pedir para ele criar um código HTML para uma calculadora de IMC, o Índice de Massa Corporal. Aqui então ele forneceu o código, explicou que para usar essa calculadora a gente precisa inserir o peso e a altura nos campos de texto e clicar no botão calcular. Aí aqui ele bota um exemplo de como a calculadora vai funcionar, então adicionando o nosso peso e a altura, ele calcula o IMC e já coloca a classificação também. Para testar esse código, eu vou utilizar esse site aqui, aí eu vou colar e testar sua página. Então aqui ele já conseguiu criar a calculadora, mostra realmente a opção para adicionar o peso, a altura e o botão de calcular. E esse aqui, na verdade, é só o layout, tá? A calculadora, da forma como esse código tá, ela não vai funcionar. Esse aqui é só pra gente ver realmente como que tá ficando ali a página, é só um site pra gente testar o código. Agora eu vou te mostrar mais algumas funcionalidades que a gente tem aqui no Bard, como por exemplo, aqui nessa canetinha a gente consegue editar o texto, então eu consigo alterar o meu prompt sem precisar enviar ele novamente. Sabe quando você envia um comando e aí ele acaba interpretando de uma maneira errada e não exatamente o que você queria, porque precisava adicionar mais contexto? Você não precisa escrever o prompt novamente, basta editar. Então, por exemplo, vamos supor que eu não quero uma calculadora de MC, eu quero só, na verdade, uma calculadora mesmo. Então é só eu atualizar e aí ele já atualiza a resposta também. Vamos testar novamente, só para ver se ele entregou certinho. Opa! Já esse código, o layout dele não ficou muito certo. Se você entende de programação, você pode inclusive comentar aqui embaixo o que deu de errado, porque que ficou com esse display aqui. Ele fala que nesse botão de igual a gente conseguiria somar, subtrair, enfim, fazer as funções. Ó, aqui, ó, você pode calcular soma, subtração, multiplicação e divisão dos números utilizando os botões de igual. Mas quando a gente clica aqui não acontece nada. Além de que não ficou muito bem com o layout de uma calculadora. Vamos dar esse feedback e ver se ele consegue consertar. Vamos ver agora então se com esse código fica um pouco mais parecido com uma calculadora. Porque o objetivo, gente, nem sempre ele precisa já te fornecer tudo certinho na primeira mensagem. Muitas vezes a gente tem que ir otimizando esse prompt, melhorando para daí sim chegar no resultado que a gente quer. Apesar de que aqui ele continuou fornecendo então essa calculadora que não parece um layout real mesmo. Apesar de que aqui realmente ele forneceu um layout que novamente não parece de uma calculadora. Então nessa questão de código também eu tomaria um pouquinho de cuidado. Seguindo, o que acontece? Vamos para o próximo ponto, que é o seguinte. O Bard, ele não é o mesmo quando você está com o idioma em português, em inglês ou nos outros idiomas. Então todos os idiomas não têm as mesmas funcionalidades. E claro,
Claro, o que tem mais funcionalidades, o mais completo, é o com idioma e inglês. Inclusive, tem algumas funções novas e que são bem interessantes. Para isso, a gente precisa alterar primeiro o idioma padrão do Google. Então, a gente vai vir aqui, ó, nesses pontinhos, conta. Aí, aqui, então, a gente vai digitar idioma. Aqui em idioma preferido, a gente vai clicar na canetinha. Vamos adicionar inglês. Selecionar aqui Estados Unidos e salvar. Ele já vai atualizar e pronto. Agora, eu vou vir aqui no Bard, atualizar a página. Caso depois você queira voltar para o idioma em português, você vai pesquisar por language ao invés de idioma. E aí é só vir aqui novamente e selecionar português. Clicar em Brasil aqui. Aí sim vai aparecer a opção de salvar. E aí, atualizando aqui o Bard, ele já vai voltar como estava antes, então funcionando para o idioma em português. Como você pode ver, tem muitas coisas que a gente pode fazer com essa IA, e isso aqui é só o básico. Podemos fazer muito mais, como criar negócios, produtos, serviços e até fontes de renda. E sobre isso também te explicamos no curso Mestre das IAs, além de te ensinar como utilizar o potencial máximo de diferentes IAs. Eu vou adicionar o link para você ver mais detalhes aqui na descrição e nos comentários. Olha só, ele já mostra aqui um maisinho. Essa opção aqui é para a gente subir arquivos, como por exemplo uma imagem, e aí a gente consegue complementar o nosso comando com essa imagem. Então vamos supor que você tenha uma imagem de algum texto e que você queira editar ele em um Google Docs, ou quer alterar, ou quer utilizar também, e você precisa escrever ele ali manualmente. Você consegue fazer mais rapidamente pedindo para o ChatGPT transcrever o que tem nessa imagem. Um outro exemplo prático, se você tem uma nota fiscal de algum produto que você comprou, pode subir aqui e ele consegue levantar, por exemplo, o nome da loja, o produto, o valor e a data para você adicionar na sua planilha de controle financeiro, e assim fica também muito mais prático. Como eu comentei, são tarefas que vão diminuir o tempo de execução, então você vai ganhar muita produtividade. A gente vai testar aqui, então ó, já vamos tirar um print desta imagem aqui mesmo, ó. Pronto, aí eu vou salvar no computador e agora eu vou fazer o upload. E aqui ele dá um aviso de que é possível revisar as imagens que a gente subiu, assim como também as conversas que tivemos com o Bard, além de mencionar que é possível deletar tantos prompts que contém, por exemplo, imagens que nós subimos, né? Então, isso passa uma segurança a mais. Então, eu vou selecionar aqui Got It e vamos fazer o upload, então. Ó, aqui ele já mostra os tipos de arquivos que a gente pode subir. Selecionei a imagem. Quando eu escrevi aqui em português, ele dá um erro, fala que ele foi criado apenas para processar e gerar texto, então não consegue nos ajudar com isso. Então a gente vai alterar o comando para inglês. Então a gente vai substituir pelo comando em inglês, vou clicar aqui em Update, e aí sim, ele já funcionou. E já está escrito aqui tudo o que estava naquela imagem. Então, só para você ver também novamente da diferença quando você manda um comando em português e inglês, a resposta do Bard é diferente. Então agora, principalmente como ele está nessa fase experimental, é melhor você enviar os seus comandos em inglês. E caso você não saiba falar, você pode traduzir com o próprio Bard. Então, não tem desculpa, você consegue respostas melhores. E aí aqui embaixo, ó, a gente tem já outra função a mais que não tinha no idioma em português, que é modificar essa resposta para deixar ela mais curta, mais longa, para simplificar, deixar mais casual ou mais profissional. Então, se a gente pedir para deixar mais longo, será que ele consegue? Não sei se nesse caso vai funcionar, porque a gente pediu só para ele transcrever o que está escrito na imagem, né? Mas vamos ver o que ele vai fazer para deixar essa resposta maior. Agora ele deu aquele erro novamente, justamente por causa disso, né? É um conflito entre o comando que a gente enviou e depois lá embaixo o que a gente solicitou. Então, vamos fazer de uma forma diferente. Então, a gente vai pedir para ele falar sobre marketing digital. E aí, vamos descer. Nossa, ele já forneceu uma resposta bem grande, inclusive. Mas aí a gente vai vir aqui e pedir para ele deixar maior ainda. Vamos ver se ele consegue. E aí, agora ele forneceu uma resposta maior, adicionando mais detalhes nos bullet points. E tem outros comandos. Agora, vamos pedir para ele deixar mais curto. E feito, ou menor mesmo. E aí, aqui a gente tem outras funcionalidades que eu vou te mostrar. Aqui, você pode ver outros rascunhos. Ele já cria outras respostas. Então, você pode ir pulando elas aqui para ver qual ficou melhor, qual que você gostou mais. E se clicar aqui, ele vai gerar novos rascunhos, novas respostas também. E isso funciona, inclusive, no idioma em português, tá, pessoal? Uma outra função é da resposta falada. Então, vamos supor que, novamente, você tá ali numa correria, não consegue parar para ler, você pode ouvir, então, essa resposta. Sure. Digital marketing is the use of digital channels to reach and engage with potential customers. It includes a wide range of activities, such as search engine optimization. Auxilia bastante, por exemplo, para aprender a pronúncia de determinadas palavras. Ai, Thay, mas eu não sei falar inglês. Tudo bem, a gente tem duas opções. Pode clicar com o botão direito do mouse, clicar em Translate to Portuguese e pronto, já vai traduzir aqui essa página. Porém, a forma que eu mais gosto é pedindo pro próprio Bard traduzir. Pronto. É muita facilidade, gente. Não tem desculpa para não utilizar. E assim a gente tem aqui a resposta em português. Agora, lembra que eu comentei anteriormente que a gente consegue ver todos os diálogos feitos com o Bard, que é possível também a gente
apagar, isso você faz aqui, ó, clicando em Bard Activity. Aí eu vou traduzir aqui para ficar mais fácil. E pronto, ó. Aqui embaixo fica o histórico, tudo que foi feito, ó. E aqui é possível apagar, por exemplo, tudo que foi pesquisado hoje, ou só alguma pesquisa em específico. E aqui ele já informa também que a exclusão automática acontece depois dos 18 meses. Mas você pode excluir manualmente também, clicando aqui em excluir, aí a gente pode selecionar excluir tudo que foi dito na última hora, no último dia, o tempo todo, ou o intervalo personalizado, ó. Então é bem interessante e muito fácil de você gerenciar os seus dados que estão sendo armazenados. Agora vamos testar se com o idioma em inglês ele consegue exportar para um doc, ou se é um erro só do idioma em português mesmo. Ó, já no inglês ele consegue direcionar direto para o Google Docs. Olha isso, gente, o quão prático que é. Já tá tudo aqui. Agora a outra opção é a de exportar para o Gmail. E lembrando que ele não abre automaticamente, tá? A gente precisa clicar aqui, igual eu fiz com o doc. Pronto, ele já colou tudo aqui no e-mail, ficou inclusive bem organizado e basta a gente agora adicionar para quem que a gente vai enviar e também alterar aqui o título, se for o caso. É mais vantajoso você deixar o seu Google no idioma inglês e utilizar dessa forma, porque como você viu, você consegue utilizar todas as funcionalidades. Falando em funcionalidade, essa daqui também está disponível no idioma em português. Clicando nos 3 pontinhos aqui, ó, do lado da sua conversa, no histórico, você pode pinar, ou seja, deixar ela fixa aqui, ó. Caso depois eu vá fazendo mais perguntas, mais pesquisas, o meu principal não vai ficar lá para baixo, eu não vou perder, ele fica aqui muito mais prático. Além disso, a gente pode também renomear o título dessa pesquisa ou deletar direto aqui, sem precisar ir aqui nas suas atividades. Agora você já conhece todas as funcionalidades do Google Bard até o momento. Como eu comentei, ele está bem no início, então dependendo da data que você estiver vendo, pode ser que alguns erros já estejam consertados e pode ser que ele tenha mais funcionalidades. Mas agora, será que é melhor no seu dia a dia você utilizar o Bard, o Bing ou o ChatGPT? Bom, foi isso que eu te falei nesse vídeo que está aparecendo aqui.